Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de julho, a Igreja celebra a memória de São Bento Abade e nós recordamos a palavra de Deus desta 14ª semana do Tempo Comum, que está em Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais a seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, nós vimos como nosso Senhor quer livrar seus apóstolos do temor, dando-lhe os seguintes motivos para confortá-los. As perseguições tornam-nos semelhantes ao Mestre. O Evangelho há de triunfar e a inocência deles será posta em plena luz. Os perseguidores são impotentes em face da verdadeira vida e os apóstolos são infinitamente caros ao Pai que deles cuida. Cristo será seu advogado no juízo, se o tiverem confessado e testemunhado sem medo. É necessário compreender que se alguém pensa que pertencer à igreja significa um mero refúgio seguro, acoberto de toda tempestade e perseguição, bastaria então estas palavras de Cristo para desiludir-se. É exatamente característica deste discipulado que os coloca justamente frente aos ataques e perseguições. Ainda hoje, como em todos os tempos da igreja, em certas partes do mundo os discípulos de Cristo acham conforto nas palavras sempre verdadeiras do Senhor. Não tenhais medo do que podem matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Quem vive na paz deve sentir-se necessidade de rezar pelos irmãos que sofrem violência pelo nome de Cristo, para que o Mestre os fortaleça na provação. Como dito, hoje nós celebramos a memória de São Bento Abade. São Bento é o pai do monaquismo ocidental e conhecido por nós através das obras de São Gregório Magno, os Diálogos. São Bento, tendo abandonado o mundo enquanto jovem, fez primeiro experiências de vida eremítica, ou seja, solitária. Posteriormente, após a trágica experiência de reformar monges em Vicovaro, uma missão que lhe foi falha de início, pois até tentaram envenená-lo, São Bento mudou-se para Subiaco. Expulso de lá, dirigiu-se a Monte Cassino, onde iniciou uma vida cenobítica, ou seja, uma vida comunitária, e escreveu a sua célebre regra monástica. Esta fundamenta-se em uma harmonia da experiência cética dos orientais, especialmente de São Basílio, a sabedoria romana, o espírito e sabedoria evangélica. Nela se fundamenta aquele princípio ora et labora, oração e trabalho. Quer este trabalho seja manual, quer intelectual, sob a orientação do abade, o pai, como um pai espiritual. Tudo nesta regra: simplicidade e prudência, severidade e brandura, liberdade e sujeição. A ordem fundada, então, por São Bento, os beneditinos espalharam-se pela Europa e converteram-na a Cristo, conservando a sua unidade religiosa. Por isso
que São Bento foi proclamado pelo Papa São Paulo VI no ano de 1964, principal padroeiro da Europa. Que São Bento interceda por nós, pela nossa civilização, pela Europa, que muitas vezes passa por uma descristianização crescente, mas por toda a nossa civilização, que saibamos viver, enquanto cristãos, no mundo, essa experiência profunda de fé, da oração e do trabalho, como também um testemunho de fé, amor a Deus e caminho de santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.